Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, Bolsonaro deu uma declaração que pode, tá comprometendo a si mesmo ou a outra pessoa que seria a destinatária das joias, e foi divulgado que ele está meio que desesperado por conta de tudo o que está acontecendo relacionado a esse assunto. Eu quero trazer detalhes que passaram despercebidos, pela imensa maioria dos canais, dos sites, notícias, mas aqui a gente vai analisar e refletir, porque olha, pode ter caroço nesse angu. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero agradecer. A gente está quase alcançando 135 mil inscritos, e a sua ajuda, se não tiver inscrito ainda, pode ser muito importante, assim como deixar o like se gostar do vídeo. Mas se não gostar, faz parte, eu entendo, manda o dislike, comenta aqui embaixo e compartilha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, foi divulgado nesse dia 6 de março que Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos, está assustado com a repercussão do caso das joias. Vai dizer que o Lauro Jardim, que depois de 2 dias em Washington, onde participou de um evento da direita americana, Jair Bolsonaro retornou ontem à noite à casa onde está hospedado em Orlando, assustado com a repercussão do caso das joias de 16 milhões e 500 mil reais, de acordo com um ex-auxiliar que conversou com o ex-presidente. Então, Lauro Jardim, o pessoal da imprensa tem os seus interlocutores, e esse ex-auxiliar conversou com o Bolsonaro e relatou para o Lauro que ele está assustado com a repercussão. E pode ficar assustado mesmo, e com medo também, porque parece que tem caroço em angu. Diz Lauro que até a noite de ontem, Bolsonaro se recusava a voltar a falar no assunto publicamente, e nem pretendia gravar um vídeo como lhe foi sugerido para se explicar diretamente aos seus eleitores. Então, tem gente que sugeriu, que ele gravasse esse vídeo, mas ele, por enquanto, tem se recusado. Pelo menos até quando eu parei para gravar esse vídeo, tá aqui, 5h10, do dia 6 de março, Bolsonaro não tinha gravado esse tal vídeo aqui. Mas agora, vejam bem a gravidade do que Bolsonaro disse no sábado. Ele aqui praticamente ou se entregou ou entregou alguém que vai ter que aparecer como um aí possível destino das joias, que o ministro da Energia disse que era para Michele. Então aqui, será que Bolsonaro tá jogando a Michele aqui para a fritura? Mas vamos ver aqui o seguinte, o que ele disse então? Isso aqui, gente, só demonstra mais uma vez que a investigação tem que ser séria e muito aprofundada. Abre aspas para o Bolsonaro. Eu estava no Brasil quando esse presente foi, vejam bem o termo que ele vai usar, acertado lá nos Emirados Árabes, para o ministro das Minas e Energia. O assessor dele trouxe em um avião de carreira e ficou na alfândega. Eu não fiquei sabendo. 2, 3 dias depois, a presidência notificou a alfândega de que era para ir para o acervo. Aqui, vamos de trás para frente. Pelo jeito, tentaram entrar, e aí vai que cola, vai que passa batido. E quando perceberam, opa, parou na alfândega, a Receita, apreendeu as joias. O que acontece agora? Para não dar na cara que a gente estava tentando entrar aqui com isso aqui de forma ilegal, vamos fazer uma notificação aqui para ir para o acervo. Mas a pergunta que eu faço para vocês, e quero saber a opinião, é se isso tivesse passado, sem ser percebido ali, pelo funcionário da Receita, ou mesmo que ele tivesse detectado, se ele tivesse feito vista grossa, ou quando o ministro voltou para tentar argumentar do tipo, libera aí, porque está registrado, tem filmagens do ministro voltando, já tinha saído de lá já, voltando para tentar convencer o servidor público de liberar as joias. Se tivesse liberado ou passado despercebido, vocês acreditam que essas joias iriam para o acervo? Ou alguém ia ficar com elas sem declará-las? Então é uma pergunta que eu faço para vocês. Eu tenho forte suspeita de que ia passar por isso mesmo e alguém ia embolsá-las. Mas eu não posso aqui acusar, mas sim a gente levanta essa suspeita. Por quê? Porque que eles já não chegaram a falar, tem um presente aqui que tem que ser notificado, presente entre aspas, daqui a pouco eu falo sobre isso, e que tem que ser declarado para fazer parte do acervo. Por que essa conversa de acervo só veio 2, 3 dias depois, como o próprio Bolsonaro disse? E outro ponto aqui, ele falou presente acertado. Desde quando alguém acerta presente com quem quer dar o presente? Você acerta, a gente já viu aí no noticiário, delação premiada, quando alguém é grampeado, você acerta propina, suborno, pagamento de alguma coisa e etc. Então é muito estranho o termo que ele usou. Não, foi acertado, presente, entre aspas, acertado nos Emirados Árabes. Realmente muito esquisito e cá entre nós. Alguém fala assim, William, mas por que eles mandaram logo joia? Porque é o seguinte, foram avaliadas em 16 milhões e 500 mil reais. Não é fácil você carregar, eu imagino, essa quantidade de dinheiro numa mala. Então você manda uma joia,
né, coloca ali numa caixinha, coloca dentro de um, lembra que estava dentro de um cavalo, que até chegou com uma patinha quebrada, enfim. Então você tenta de todas as formas disfarçar para aquilo passar batido. Né? E aí a pessoa que pega aqui ou fica, é propriedade dela, aquilo ali é um valor, aquilo ali é um bem, ou simplesmente ela vende e embolsa o dinheiro. Então aquilo ali dá para fazer dinheiro rápido. E a pergunta é quem seria o destinatário? Como eu falei, segundo o ministro, né? Não são palavras minhas, palavras dele que está lá registrado, né, pela Receita Federal, seria para Michele. E que o Bolsonaro tentou por várias vezes, está tudo registrado, retirar o material, até na véspera da viagem dele para os Estados Unidos. Então, se era coisa para o acervo, para que é esse desespero de ficar tentando, enfim, né, usou lá ministro das Relações Exteriores, usou estrutura, mandou servidor público pegar avião da FAB lá na véspera da viagem dele para ir lá em São Paulo tentar tirar isso? Se era para o acervo, para que esse desespero na véspera? Deixasse o governo, né, que assumiu aí tentar reaver isso para ficar então no tal do acervo. Agora, um outro ponto a gente refletir aqui, que até então a gente sabia que era um presente do governo da Arábia Saudita. Mas Bolsonaro disse, eu vou repetir, eu estava no Brasil quando esse presente foi acertado lá nos Emirados Árabes para o ministro das Minas e Energia. Sabe que ele está aqui agora entregando o ministro das Minas e Energia? Mas, né, vamos ver aqui. Ele está falando aqui Emirados Árabes. Quando eu gravei o vídeo a respeito disso, eu cheguei a dizer, né, que o Brasil tinha vendido refinaria para Emirados Árabes e que o presente era então, a gente sabia, da Arábia Saudita. Mas eu levantei a possibilidade. Será que não tem coisa errada por trás disso? Não dá pra gente vincular uma coisa com a outra? Aí agora o Bolsonaro vem e fala Emirados Árabes. Aí, né, sabe quem comprou a refinaria Landulfo Alves, que era da Petrobras, refinaria lá da Bahia? O grupo Mubadala Capital. Né, sabe de onde que é esse grupo? Dos Emirados Árabes. E vejam isso. Vou deixar um link aqui que explica. Uma análise realizada pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, apontou que a Petrobras negociou a venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia pela metade do valor que poderia receber. Metade. Eles pagaram 1,650 bilhões de dólares para algo que valia, segundo, né, eu vou trazer aqui vários, né, estudos e levantamentos, entre 2,5 bi e 4 bilhões. Já está falando aqui de algo entre 5 e 12 bilhões de diferença, que poderia ter entrado a mais nos cofres da Petrobras. Eu sou contra a privatização de refinaria, não importa o preço. Mas já que foram vender, por que venderam aqui pela metade do valor? Né, a Petrobras negou qualquer irregularidade, disse que contrata empresa para fazer as avaliações. Mas tem coisa errada nisso, por que vendeu por um preço tão abaixo? E aí, quando eu estava montando esse roteiro aqui, eu me lembrei, porque, né, o Ciro, né, que você pode, como eu falo sempre aqui, discordar disso daqui, não dá para negar que o Ciro é alguém que tem apontado sim o dedo para aquilo que está errado no país, não é de hoje, e ele num debate com Bolsonaro não teve problema nenhum em dizer na cara de Bolsonaro, né, em relação a esse absurdo aqui. Vejam bem, isso aqui me choca, na época eu fiquei assim assustado, com a pequena repercussão. Quem acompanha o Ciro há mais tempo está acostumado com esse tipo de fala dele aqui. Mas na época ele falou, a imprensa não deu atenção, não fez uma apuração, uma investigação. Órgãos aí, é claro que estava na presidência o Bolsonaro, mas, enfim, as investigações também não foram para frente, de onde se esperava que fosse. Agora eu espero que elas, né, avancem aí, que não pode deixar isso aqui passar batido mais uma vez. Vamos lá para o que o Ciro disse então. Você vendeu a Landulfo Você tá na cara do Bolsonaro ali. Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Se vendeu pela metade do preço, alguém ganhou e o povo brasileiro perdeu. Será que alguém ganhou uma joinha de 16 milhões, hein? Bolsonaro, você vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras e entregou um contrato de aluguel. E essa é a roubalheira mais escandalosa que eu já vi. Aqui não deu para... O corte não pegou tudo, mas o contrato de aluguel que a Petrobras teve que fazer com quem comprou o gasoduto e oleoduto da Petrobras. E aí vários estudos apontam que com 3, 4, 5 anos do valor do aluguel, né, a empresa que comprou já terá aí o seu investimento, né, de volta. Vamos arredondar aqui. A empresa paga 1 bilhão, vou chutar aqui um valor, aí ela aluga vou colocar 200 milhões. Em 5 anos de aluguel, ela tem de volta aquilo que ela gastou para comprar. Esse negócio aqui é igual a gente comenta, é um negócio de pai para filho, porque não se faz isso, você teria que ter tido um valor muito maior do que aquilo que foi vendido. E detalhe, voltando aqui à refinaria Landulfo Alves, até a XP Investimentos, vinculada ao sistema financeiro, avaliou por muito mais do que foi vendido. A XP tinha avaliado em 3 bilhões e 500 milhões de dólares.
mais do que o dobro. O BTG chegou a avaliar por 2 bilhões e 500 milhões, mas insisto, a Petrobras vendeu por 1 bilhão 650 milhões. E tudo isso aqui num governo que se dizia patriota, na verdade, né, era um governo entreguista. Então não adianta, eu tenho falado sempre aqui, você abraçar uma bandeira do Brasil, chorar ouvindo o hino e bater palma para isso. Cadê o patriotismo desses entreguistas que estavam no governo ou que continuam é só para puxar saco de Bolsonaro? Né? Falam que é Brasil acima de tudo, não é nada. É idolatria político acima de tudo. Né? Não tem um senso crítico em relação a isso aqui, passa um pano. Então, né, a pergunta que eu faço é, será que essa joia seria um presente, entre aspas, por conta do negócio que foi muito vantajoso para esse grupo dos Emirados Árabes? É uma pergunta que eu deixo aqui, quero saber a opinião de vocês. E qual foi o resultado da venda da refinaria? Né? Era um monopólio estatal, passou a virar um monopólio privado. O combustível da Bahia passou a ser o mais caro do país. Só foi ultrapassado agora, em janeiro, porque o governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, concretizou a privatização da refinaria de Manaus, que abastece a região norte, e aí lá passou a ter o combustível, gasolina e o gás mais caros do país, né? Passando então, né, esse que era aqui o da Landulfo Alves na Bahia. Então a gente tem que falar nesse assunto aqui, porque no outro vídeo que eu fiz, é uma galera, né, que defende Bolsonaro passar pano. Ah, mas se era presente, não tem nada de errado. Pelo amor de Deus, presente de 17 milhões... Né? Não é algo normal, não, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Mas para quem quer passar pano, né, e ser cúmplice desse tipo de erro, consideram isso normal. Eu não, eu espero que seja investigado e quem cometeu o crime tem que ser punido, seja quem for, seja Bolsonaro, seja Michele, o ministro de Energia, enfim, o assessor, não importa. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, quem puder espalha esse vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.